aí depois você muda. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Elio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos dar início. Alguém poderia ler uma página? Tem uma página aí por perto? Eu tenho. Pode ler para a gente, Julimar? É do livro Em Nome de Jesus, do espírito Camilo Chaves, psicografia de Giva Teixeira. Código de luz. Vou fechar aqui para o som ficar melhor, tá? É bom ver os irmãos da Terra consultando o Evangelho. Se em cada lar, em cada núcleo humano, houvesse um real interesse por esse código de luz, a vida no mundo se faria mais rica e mais feliz. Se tal se desse, a igualdade possível, a justiça e o amor já teriam sua imediata consequência na felicidade comum. Mas, se assim ainda não acontece, não esmoreçamos no ideal de aprender e servir nos caminhos do mundo, consoante as leis da Boa Nova. Cada um de nós é vaso sagrado, onde as sementes das leis de Deus se transportam até os necessitados de pão material e espiritual. Levemos, pois, na concha do coração e na bênção das mãos os recursos de amor que Jesus nos entrega, e veremos para logo a terra mover-se na direção da paz e da concórdia, da fraternidade e da justiça. Hajamos no bem de todos e que Jesus nos abençoe. Então vamos agradecer esse momento de estarmos todos aqui juntos, virtualmente, que possamos ter uma tarde agradável de estudo, né, para compreender um pouco mais da parte burocrática da nossa instituição espírita e que assim, que a espiritualidade amiga, responsável por esse trabalho, possa nos intuir, possa nos esclarecer, para que a nossa doutrina possa seguir, Senhor, cada vez mais adiante, levando o Espiritismo aos lares, aos corações endurecidos e a todos aqueles que precisem. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então eu passo a palavra para a Jandira, né? Mas antes disso, os que não forem falar, desliguem os microfones, tá? Jandira, é com você agora, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. De 2022, nós do Sérgio Município, da nossa reunião administrativa, estamos reservando uma primeira hora da atividade para a gente ajudar as casas espíritas em várias ações, né? E aí, para começar, como diz a história, começar pelo começo, né? A gente vai começar com a organização da casa espírita, né? A gente sabe que muitas casas já têm a sua dinâmica, né? Seus estatutos, suas atas, suas sedes, né? Mas a gente precisa ver se a gente está realmente atendendo a legislação, atendendo a parte legal da casa espírita, né? A gente até chamou de casa espírita legal já desde o começo, já desde 2009 que a gente chama de casa espírita legal, porque realmente a gente quer a nossa casa espírita adequada, né? E fazer a nossa parte, né? Aquela história de dar a Deus o que é de Deus e dar que é mesmo realmente a parte burocrática, né? Então, a gente vai apresentar os nossos amigos, né? A gente tem trabalhado com eles um ano e pouco, mais ou menos, né? O Tami e o Eduardo, que são lá do 12º seu, né? Trabalhadores do movimento espírita, jovens de Comerge, né? Trabalhadores realmente assim, muito queridos, né? Então, a gente vai iniciar a nossa conversa apresentando os nossos amigos, né? E a gente vai começar com o Tami, a nossa conversa de hoje, né, Tami? Poderia colocar o Tami como anfitrião, Jones?
E os dois você coloca. Eles já estão. Então, não pode Beleza. não pode ir dessa forma. Reserva assim, uns 20 minutinhos, né? Uns 15 minutinhos para a gente começar. E se tiverem mais dúvidas, a gente responde assim mais para o finalzinho, tá? Tá legal. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Tami da Oficina de Estudos da Arte Espírita. Tenho alguns rostinhos aí conhecidos já, de algumas outras atividades. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da parte da organização administrativa do Centro Espírita. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar uma apresentação com vocês. Ela é bem rapidinha, o objetivo não é a gente massificar muito não nesse pedaço, porque a gente sabe que os centros já têm a sua organização, como a Jandira já falou, é mais para a gente não deixar passar nenhuma possibilidade, né, do que a gente pode efetivamente ajudar. Então, assim, deixa eu travou aqui, deixa eu destravar. Sim, acho que agora não vai travar mais, não. Todos conseguem enxergar bem? Então, ótimo. Para a gente já começar a nossa conversa, a gente basicamente vai falar de 4 pontos, né, nesse momento, né? O Estatuto da Instituição Espírita, as atas, o regimento interno e o registro no RCPJ. Basicamente, o Estatuto, por que a gente fala dele, né? Porque a gente precisa estar adequado ao Código Civil. E lá no Código Civil, a gente tem a previsão, né, de livre criação, organização, estruturação, funcionamento de organizações religiosas, sendo vedado o poder público legar reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Esse ato constitutivo é o nosso estatuto. Então, assim, esse estatuto ele é necessário ao nosso funcionamento. A gente precisa estar de acordo com a legislação. E quando a gente vai elaborar ou alterar o nosso estatuto, é interessante que a gente faça constar o termo como organização religiosa. Por quê? Quando teve a alteração do código anterior para esse de 2000, que passou a valer a partir de 2001, no começo não tinha a previsão de associação como organização religiosa. Então, muitas casas espíritas, para se adequarem, entraram como associação. Era onde podia, aí depois virou associação espírita, e atualmente já foram feitas algumas correções, e hoje já tem a previsão da gente se intitular organização religiosa. E aí a gente pode ser, efetivamente, ter a nossa autonomia, né, ter a nossa existência e estar ali também livre dessa fiscalização e intervenção do MP dentro daquilo que a gente entende como nossa religião. É mais uma segurança para nós. Por isso é que a gente precisa sempre estar com o nosso estatuto de acordo com aquilo que a gente está executando, e aquilo que a gente está efetivamente constando no nosso estatuto, ele tem que estar efetivamente registrado junto ao registro de pessoas jurídicas, para que a gente possa fazer esse estatuto ter validade. Normalmente, o estatuto das casas já estão efetivamente registrados, né? O que a gente percebe que acontece muito é justamente as alterações que não são registradas, né? Então, muda a forma de funcionamento, aumenta-se as quantidades de sessões, trabalhos, de diretorias, e isso nem sempre é registrado junto ao estatuto, na alteração registrada junto ao RCPJ. Para que isso possa efetivamente ter a sua validade, é importante que essas alterações também sejam registradas. E o registro no RCPJ, ele é necessário para que a gente possa existir legalmente. Mal comparando, né, ou bem comparando, a gente nunca sabe direito como é como se esse número que a gente tem junto ao RCPJ funciona exatamente como funciona o nosso CPF, a nossa identificação única, é o registro único. E para o Código Civil, a existência das pessoas jurídicas começa justamente com o registro desse ato.
desse ato constitutivo, que é onde a gente consegue dar conhecimento à comunidade de que a gente existe. Então, assim, essa ideia de que a gente precisa registrar, fazer, chegar e obter junto ao RCPJ o nosso registro, é justamente para que a gente consiga ter a nossa validade, ter o nosso reconhecimento, e isso faz uma diferença muito grande, porque a gente passa a ter conta própria na nossa instituição, a gente passa a ter todos os acordos, todos os registros, tudo que a gente faz em nome da instituição. E aí evita-se aquela mistura, aquela confusão que normalmente acontece no início. O presidente da casa tem a conta dividida com o centro, então tem um valor que entra porque o pessoal não tem conta, porque não consegue abrir conta no banco, porque não tem o CNPJ. Então, assim, para a gente conseguir estar regularizado com isso tudo, o primeiro passo é o nosso estatuto estar lá registrado junto ao RCPJ. E quando a gente faz esse registro, a etapa posterior é justamente obter esse nosso CNPJ junto à Receita Federal. E quase todos os cartórios, né? A gente, quando fala assim, quase todos os cartórios, a gente fala muito da realidade aqui do nosso Rio de Janeiro capital, mas a gente não sabe como funciona tanto em outros estados quanto para o interior, né, do Rio. Eles já funcionam com um convênio com a Receita Federal, então quando já permite a inclusão direta. Então, quando a gente consegue fazer o nosso registro no RCPJ, já diretamente ele já manda mensagem para a Receita Federal para que seja criado, expedido o número do CNPJ. Isso facilita muito a nossa vida. Tem alguns problemas, né, com essa questão do registro do estatuto, que volta e meia a gente se encontra, né? A gente tenta registrar, não consegue, volta, data que está errada, nome que está errado, registros que está errado. Isso a gente não consegue ter um controle muito grande, porque, infelizmente, isso acaba variando de cartório para cartório, né? Então, às vezes, o cartório da região entende que tem que ser de uma forma. Tem que ter a lista de determinados diretores, tem que estar apartada, tem que estar fora do estatuto. Aí, a ata tem que ser registrada de um jeito, mas aí a lista tem que estar dentro. Então, assim, às vezes esses problemas acontecem e a gente não tem gerência quanto a isso. A gente fica efetivamente à mercê dos cartórios. Mas quanto mais a gente tiver um padrão, mais fácil fica para a gente lutar contra isso. E aí também é um outro ponto que a gente precisa tocar, ainda que rapidamente. Quanto mais a gente conseguir fazer com que os nossos estatutos tenham um padrão, e aí não é padrão de conteúdo, né? É um padrão de formalidade, efetivamente, que todo mundo consiga reconhecer que aquele documento é um documento de uma instituição espírita, isso vai fortalecer para que o processo fique um pouco mais veloz. Assim, o próprio cartório vai tomando conhecimento e vai fazendo com que isso vá sendo mais rápido. E aí algumas sugestões, né, do que a gente precisa colocar no nosso estatuto, e aí a gente fala nesse colocar, não só quando a gente estiver criando, mas também quando a gente for fazer as alterações, né, cláusulas obrigatórias referentes à finalidade, objetivo da instituição espírita, a sua dissolução, conselho fiscal, não remuneração dos diretores, entre outros. Só a título de curiosidade, essa não remuneração dos diretores, ela se faz importante porque em determinados momentos, quando alguém, por exemplo, é mandado embora do seu emprego e a gente vai lá receber o nosso seguro, aparece a indicação de que a gente está à frente de uma atividade espírita, de uma organização. E aí a gente precisa comprovar que a gente não recebe a remuneração para poder fazer jus ao seguro-desemprego. E, às vezes, quando não consta no nosso estatuto essa informação, que é onde efetivamente tem que constar, fica um pouco mais difícil da gente conseguir comprovar e atrasa um pouco o procedimento. Então, assim, esse é mais uma segurança, essa cláusula de não remuneração aos diretores é mais uma segurança, além da segurança para a Casa Espírita, de que já fica claro de que ela não vai remunerar os seus diretores, também é uma segurança para quem assume os cargos de não ter esses probleminhas ao longo do processo. E devemos observar também que no estatuto só os associados efetivos poderão votar e ser votados. E aí mais uma orientação, né, resguardar que essa qualidade de associado efetivo seja dada apenas aos espíritas, para que a gente não tenha a desvinculação
da instituição espírita, da doutrina espírita. E o estatuto deve conter também cláusulas gerais sobre áreas e funcionamentos da instituição espírita, sem maiores detalhes. Esses maiores detalhes ficam para o regimento. E por quê? É muito mais fácil a gente lidar com o regimento. Alterar o regimento é muito mais fácil do que a gente alterar o estatuto. Então, a gente deixa o macro para o estatuto, dizendo como tem que funcionar de uma maneira geral, e os pormenores a gente vai trazendo para o regimento interno. Regimento interno ele é fundamental, né, para o funcionamento da instituição, e nele são descritas todas as atividades da casa. A organização do regimento ela pode ser através de uma comissão, né, que vai discutir cada atividade realizada na instituição, descrevendo os objetivos, o funcionamento e os objetivos da mesma. Não é muito comum a gente encontrar centros que tenham o regimento interno, propriamente dito. Muitos centros eles trabalham de acordo com o estatuto. E por que a gente precisa desse regimento interno? Porque é nesse regimento interno que a gente vai ter a segurança do horário de evangelização, quantidade de evangelizadores, requisitos para poder fazer a atividade funcionar, grupos de estudo, horário, passe, cursos, que normalmente nós vamos fazendo. Tudo isso precisa estar descrito no regimento para que a gente tenha aonde consultar. Fica muito mais fácil da gente virar uma organização mais robusta quando a gente tem todo esse passo a passo das nossas atividades. E tem um modelinho, né, um regimento, ele pode ser organizado com base na obra Orientações ao Centro Espírita, do Conselho Federativo Nacional e da FEB. Esse regimento tem que estar previsto no Estatuto, né, e constar que sua alteração depende de aprovação em Assembleia Geral. Essa cláusula que a gente orienta a colocar no Estatuto, ela só tem o objetivo de dar maior segurança para a alteração, para que as alterações não fiquem a cargo só da diretoria, para que todas as alterações possam vir a constar no regimento interno de acordo com o consenso da coletividade que frequenta aquela instituição. E esse regimento interno, o que é mais interessante, faz com que ele seja mais fácil da gente bolar, né, essa estrutura, é que a gente não precisa deixar esse regimento registrado. Ele tem o registro interno mesmo da instituição para esses trabalhos. E aí, já para a gente encerrar, a gente vai falar rapidinho das atas. A ata ela serve para, basicamente, armazenar registro, né, de assembleias e reuniões. E a sua utilização é de uma maneira formal. E aí a gente precisa, e aí é necessário, né, dentro da padronização que eu já estava falando um pouquinho no início, né, de que facilita a gente começar a identificar as coisas com um determinado padrão, a gente precisa fazer constar nas atas essas partes aqui, pelo menos essas. Abertura da reunião, indicando data, horário e local, a legalidade da reunião, né, indicando o quórum presente, e normalmente esse quórum já está determinado no estatuto, então dependendo do tipo da reunião, está lá dizendo quantas pessoas precisam, se é a totalidade dos associados, se é a maioria absoluta. Cada estatuto trata da sua forma. O nome dos membros presentes nas reuniões, é muito comum esse nome às vezes ficar no livro, né, daquele nosso tão famoso livro de presença. Então, a gente já pega e tira a cópia desse livro e anexa junto à ata quando for necessário fazer o registro. Os assuntos que vão ser tratados na reunião em ordem cronológica e o encerramento. Basicamente, é isso que a gente precisa fazer constar na nossa ata. E por que a gente precisa dessa ata, né? Em algumas atas, a gente precisa registrar no cartório. Basicamente, a ata que a gente precisa registrar no cartório é o que mais dá dor de cabeça para a gente, enquanto dirigente de casa espírita, que é justamente a ata que faz da posse dos novos membros, dos novos diretores. Porque enquanto a gente não tiver esse registro, a gente não consegue movimentar a conta, a gente não consegue alterar nada, a gente não consegue manipular as coisas do nosso centro espírita, né? E por que isso acontece? Porque não tem representação válida se antes não tiver registrado devidamente esses atos no cartório, contendo eleição e posse dos membros da diretoria e do conselho fiscal. Isso é uma necessidade. Só depois desse registro é que, basicamente, esses membros vão poder começar a atuar. Aí a gente leva essa ata nos bancos, a gente leva essa ata
em todos os nossos parceiros, né, para que a gente possa ter a autonomia de agir por aquela instituição. E essas atas devem ser registradas no RCPJ, de onde estiver registrado o ato da entidade, o estatuto da entidade, e sempre de acordo com as regras do estatuto e atendendo às normas legais que se apliquem à instituição. Isso é um ponto que é bem importante para nós, que a gente precisa fazer constar na nossa ata exatamente tudo aquilo que está previsto no nosso estatuto, né, toda aquela previsão estatutária, para que a gente não tenha esse conflito. Então, se a gente precisa de determinado número de membros para efetivamente deliberarem sobre alguma coisa, a gente precisa dessa lista com esses números de membros no mínimo para que a deliberação possa acontecer. E a gente às vezes pensa que não, mas isso é uma conferência que o próprio cartório faz, porque o cartório tem esse controle, tem esse registro dessa ata. E, basicamente, assim, quanto mais a gente conseguir efetivamente dar um padrão, quanto mais a gente conseguir efetivamente fazer constar a existência da instituição espírita, as nossas atividades em documentos formais, facilitam e muito os novos diretores, os novos frequentadores. O futuro da casa ele está garantido dentro do acordo da instituição, dos seus objetivos, da sua finalidade. E mais a gente vai tendo como auxiliar na criação de novas casas, porque fica muito mais fácil da gente falar assim, poxa, mas eu frequentava aquela instituição que tinha um regimento, eu frequentava aquela instituição que tinha um estatuto, agora eu estou indo para uma que está começando, de repente ela está ali iniciando seus trabalhos e a gente tem uma fonte de consulta, a gente tem uma forma efetivamente de fazer essa coisa acontecer. O nosso objetivo de ter organizada a nossa vida, né, toda a nossa documentação, é para justamente a gente não precisar ficar correndo atrás dos nossos antigos diretores, pessoas que se afastaram, porque a gente não sabe como funciona, qual é o requisito, o que precisa. E quanto mais a gente tiver isso registrado de domínio público para todos, mais a gente vai ter seriedade, mais a gente vai ter certeza naquilo que a gente está conduzindo. Jandira, basicamente era só isso. Isso mesmo, Otávio. Você me fez lembrar agora que tem muitas casas, né? Esse ano passado desencarnou o presidente, né? Nós aqui no nosso céu também tivemos esse caso. Se você não tem coisa organizada, às vezes está na mão de uma pessoa só. Não, porque a casa toda precisa ter essas informações, né? As pessoas precisam se apoderar dessas leis, né? Para a gente poder caminhar, né? E não, de repente, agora vai ter que fazer uma AGO, vai ter que fazer uma série de coisas que as pessoas não sabem. Então, a gente está aqui também repensando muitas coisas. Obrigada aí. Bom. A casa nasceu, já está caminhando, né? Então, a gente vai chamar o Eduardo, que vai falar das nossas obrigações. Pois é, boa tarde a todos, né? Meu nome é Eduardo Cavalcante, eu sou ali do Grupo Espírita Caminho da Felicidade no Estácio, né? 12º CIL. Também participo da Comerge já há muitos anos, né? Conheço o pessoal da oficina já há muito tempo, né? Também está até rindo, porque foi eu que ajudei a fazer o estatuto da oficina lá no início. Eu ia falar isso agora. Começou, né? Já estou fazendo essa parte legal do centro há muito tempo, né? Isso que a Jandira falou é uma grande verdade. A gente passou por isso lá no Grupo Espírita Caminho da Felicidade, né? Logo que a gente chegou, né? Nós chegamos lá em 2002, né? Viemos da Congregação Espírita Francisco de Paula, e a dona Elza, que era presidente, faleceu em 2003. E ela centralizava tudo, né? E aí a nossa sorte foi que era o mesmo período da entrada de vigência do Código Civil e que a gente tinha que fazer, por obrigação naquela época, por ser associação ainda, toda uma adequação no estatuto. A gente aproveitou e eliminou o estatuto antigo e fez um novo. Então, a gente não teve esse problema da continuidade, mas poderia ter acontecido. Agora, uma vez que a gente já registrou, né, que a gente já está funcionando normalmente, tem uma série de obrigações. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para apresentar algumas dessas obrigações. Né? Pode ser que não sejam todas, né? Isso a gente sempre faz essa ressalva, né? Que aqui está o pessoal do CEU e tal, todo mundo aqui do Rio de Janeiro e tal, mas às vezes pode ter alguém de fora do estado e aí tem uma outra obrigação diferente,
o Estado por conta de uma venda de produto, pode ter alguma obrigação diferente para um município distinto do Rio de Janeiro, ligado a IPTU e ISS. Então, aqui a gente tem o geralzão do que é federal, né, e alguma pouca coisa aí do município, né? E, assim, além de tudo que o Tami falou, né, o centro ele não pode funcionar de maneira regular sem cumprir obrigações fiscais e trabalhistas, né? E isso ainda que não conte com empregados. Existem obrigações trabalhistas negativas, assim como existem obrigações fiscais negativas, né? Declarações, obrigações acessórias, né? Falando juridiquês aqui, que precisam ser cumpridas mesmo que você não tenha empregados ou não tenha tido movimentação financeira ali na instituição, né? E é importante, né, fazer aqui nesse passo, né, por conta dessas obrigações, né, é importante que a instituição conte com um profissional de contabilidade, né, voluntário ou prestador de serviço para apoio às atividades de forma a manter regular perante as autoridades, né? É alguém que vai estar atualizado, que vai estar olhando aí as atualizações, as mudanças, né? Hoje mesmo eu estava aqui no computador estudando para o curso, aí descobri que teve uma MP agora em dezembro que mudou um pouquinho de novo o Código Civil, né, para permitir assembleias virtuais para sempre, né? Todo mundo já faz, mas agora vai estar no Código Civil. Então, assim, tem que estar ligado nessas coisas, né, nas mudanças aí, porque é muito dinâmico, muda sempre alguma coisinha, tem sempre alguma mudança. Algumas dessas obrigações podem mudar anualmente. Então, vamos passar aqui. A primeira obrigação, né, e o primeiro sistema, melhor dizendo, né, que abrange várias das outras obrigações que a gente vai falar aqui, é o e-social, que é o Sistema de Escrituração Fiscal Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, né? Ele é um projeto grande do governo federal, né, iniciado lá na década de 2010. Eu, na época que ele começou, trabalhava na área tributária lá da empresa onde eu trabalho até hoje, né, graças a Deus, e a gente começou a pegar o SPED, né, e o e-social começou a entrar nessa época quando eu trabalhava nessa área, né? E ele agrega no único sistema o envio de várias informações, né, do CAGED, que a gente vai ver mais adiante, a GFIP, que a gente também vai ver mais adiante, a RAS, que a gente também vai ver mais adiante, e outras informações da Receita Federal. A transmissão é por meio de certificado digital ou procuração da Receita, né? Isso é importante que tenha. A instituição tenha um certificado digital, né? Essa semana, por exemplo, por coincidência, eu estou renovando o meu pessoal nessa semana. Meu certificado está vencendo em fevereiro, eu preciso dele para entregar o meu imposto de renda pessoa física, né? Eu busco as informações na Receita do Estado, automaticamente com esse certificado, e também para assinar as petições, eu preciso dele. Então, estou renovando essa semana o certificado digital, e as instituições também têm que ter, além do responsável pelas informações que vão ser enviadas via sistema. Então, em geral, são 2 certificados digitais, para a instituição. Tá? Pode ter caso que precise só de um? Pode, mas, em geral, são 2. CAGED. O CAGED é mais ligado à área trabalhista, ele é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Ele registra admissões e dispensas de empregados, né? Ele é usado pelo seguro-desemprego, que também mencionou, para conferir os dados dos vínculos e de outros programas sociais. Existe um CAGED diário, né, que deve ser preenchido no dia da admissão ou demissão do empregado, e um mensal, né, que deve ser entregue até o 7º dia do mês subsequente ao fato gerador, né? Ele é atualizado pelo meio do e-social para o grupo 1. Tá? Eu não tenho empregados, eu tenho que fazer o CAGED do mesmo jeito, dizendo, nesse mensal, dizendo que eu não tenho empregados. CEFIP. CEFIP é ligado ao FGTS, né, e informações da Previdência Social, né? Lembrando que lá atrás houve uma unificação da Receita Federal com a antiga Secretaria, né, de Receita Previdenciária, né? Tudo num órgão só, né? E a CEFIP é um sistema, né, que também é usado para isso, dentro dessa unificação. Ele é destinado a pessoas físicas, jurídicas e contribuintes equiparados à empresa, sujeitos ao recolhimento do FGTS. É por meio da CEFIP que você recolhe o FGTS do empregado da instituição espírita. Tá? E aí, né, você faz esse recolhimento para repassar o recurso
a Previdência Social. Lembrando sempre, é sempre bom lembrar, né, que a retenção do valor do FGTS sem a correspondente, né, transferência disso para a conta do trabalhador é crime. Está lá no artigo 168A do Código Penal. Né? Ele também é usado para gerar essa guia, né? A GFIP, né? O CFIP é usado para gerar a GRF, melhor dizendo, o nome agora é GRF, estou usando um nome antigo na cabeça, né? Que gera o código de barra para recolher o FGTS e que deve ser recolhido até o 7º dia do mês seguinte àquele em que a remuneração do trabalhador foi paga. Né? Se aplica pagamentos por RPA também. E aqui a gente faz uma ressalva, né, com relação ao termo de voluntariado. Né? Os trabalhadores da casa, eles não são remunerados, eles não são empregados da casa, no conceito da consolidação das leis trabalhistas, né, da CLT. Se eles não são empregados, eles devem ter o termo de voluntariado assinado e regularmente renovado. Por que isso? Porque o termo de voluntariado ele serve de prova para a instituição espírita, caso esse voluntário, ou, no caso, nem o voluntário, seus descendentes, né? Vamos supor que o voluntário, o trabalhador do centro, desencarne. E aí ele prestou serviços ali, entre aspas, né? Porque isso não é serviço, não é remunerado, né? Na instituição durante, sei lá, 5 anos. Fez um concerto aqui, fez outro ali. Aí a família entra na Justiça do Trabalho com uma ação trabalhista pedindo 5 anos de remuneração para trás, dizendo que, na verdade, ele era empregado e não recebia da instituição. Caso você tenha o termo de voluntariado, ele vai servir de prova de que aquele trabalhador é um meio de prova, né? Ele vai servir de prova de que aquele trabalhador ele não era empregado irregular, no caso, né? Ele era um colaborador, ele era um voluntário da casa, ele não estava ali para receber nenhuma remuneração, nenhuma contraprestação pelo que ele fazia, né? Ele fazia aquilo ali por ser voluntário, por amor à causa, enfim. Então, o termo de voluntariado ele é muito importante, tá? Que a casa tenha isso regular e arquivado bonitinho ali na secretaria da instituição. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais, né? É um relatório de informação socioeconômica solicitado pela União, né, governo federal, a todas as pessoas jurídicas e outros empregadores, anualmente. Né? É uma obrigação antiga, de 1975, tem um ano a menos do que eu. Né? Ela pode ser positiva ou negativa, conforme a existência ou não de empregados. Tá? Ele tem prazo, né? Aqui está a data de 2021 ainda, eu não peguei a data de 22 para botar aqui na apresentação, vocês me desculpem. Passou na minha revisão, quando eu fui olhar. Mas eu posso ver e mandar para vocês depois. E as empresas pertencentes aos grupos 1 e 2 do E-Social somente poderão enviar ou corrigir informações mediante envio de eventos via E-Social, além da RAIS. DIRF aqui já é mais tributário, né? É a declaração de imposto de renda retido na fonte. Tem um empregado que recebe um salário cujo bruto, né, o salário bruto, é superior ao valor mínimo ali da tabela do imposto de renda. Eu tenho que fazer a retenção desse imposto de renda na fonte e, né, declarar para a Receita Federal, recolher esse valor, obviamente, e declarar para a Receita Federal que fiz a retenção. Né? Então, essa é a declaração para isso. Né? Nela constarão informações das retenções dos impostos retidos na fonte, né? E, em contrapartida, né, a instituição deve fornecer ao trabalhador comprovante de rendimento para essas retenções, famoso contra-cheque, né? E que é trabalhista, mas tem que constar lá também a informação tributária. Né? Ela deve ser feita até o último dia útil do mês de fevereiro do ano seguinte ao ano calendário. Né? Por essa razão que a nossa declaração de imposto de renda começa depois de fevereiro, porque todas as empresas elas fazem essa declaração até o último dia útil do mês de fevereiro. Eu não fiz a declaração e eu tenho empregado que recolhe imposto de renda. Isso vai gerar um problema para a instituição e para o empregado. Eu trabalho em empresa grande e logo no 2º ano que eu entrei, a pessoa que era minha mentora, né, que me ajudou para caramba no início da empresa, na área tributária, ela caiu na malha fina.
Aí ela, poxa, mas como é que eu caí na malha? Eu não tenho nada, não sei o que, não sei o que lá. Quando ela foi pegar o extrato da receita, na época era presencial, né? Tinha que agendar a hora, ir lá na CAC, né? Ela chegou na CAC e voltou revoltada, chegou na minha mesa. Eu, o que foi, Daniela? O que aconteceu? Você acredita que eu caí na malha fina porque a empresa não incluiu meu CPF na DIRF? E assim, a gente está falando de empresa grande com mais de 60 mil empregados, tá? Esqueceram de botar. Houve uma falha no sistema e o CPF dela não foi informado à Receita Federal como tivesse recolhido imposto de renda. Então, constava para a Receita que ela não recolheu nada no ano. E aí, quando bateu lá a declaração dela, eu falei, ué, mas aqui está dizendo que ela recolheu tanto, aqui não tem nada, malha fina, vai para a malha para ver o que aconteceu. Né? Então, assim, imagino que como aconteceu com ela, aconteceu com outro lote de empregados da empresa do mesmo jeito. Né? PIS, Programa de Integração Social, aqui também é a parte tributária, né? PIS sobre a folha de pagamento. Né? Tenho empregados, eu tenho PIS sobre a folha de pagamento. É uma obrigação tributária principal, ou seja, tributo, devido por todas as entidades sem fins lucrativos classificadas como isentas, imunes ou dispensadas, né? Calculado sobre a folha de pagamento de salários, a alíquota de 1%. Lembrando que a isenção que as instituições religiosas possuem, tributária, na Constituição, se refere à isenção do templo, da casa em si, do imóvel aonde se situa a instituição religiosa, e não sobre outras obrigações tributárias e trabalhistas que a instituição tem. Isso é uma confusão que é tão grande que chegou no judiciário para várias situações aí. Tá? Mas, assim, lembrando disso, que essa isenção, né, essa imunidade, melhor dizendo, do ponto de vista técnico, ela é ligada ao templo e não a outras atividades exercidas pelas instituições religiosas. DCTF, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, né? Declara-se no mês em que for gerada receita, né? Recebimentos, né, de valores acima de R$10 mil, né? E aqui tem os prazos, né? 15º dia útil do mês subsequente ao pagamento dos DARFs, dos tributos, dessas receitas, né? E tem a DCTF inativa, para quem não tem movimentação e sem movimento, né? Inativa quando a instituição não está fazendo nada, está parada, sem movimento quando ela não tem movimentação, né, tributária. E tem a DCTF Web, que é feita pela internet, 15º dia útil do mês. SPED fiscal, né, é uma parte da escrituração fiscal digital, né? Ele tem a escrituração contábil fiscal dentro dele, né? Deve ser feita até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano calendário, né? Tem que ver o calendário fiscal de cada ano. Né? Aqui tem a escrituração contábil digital, né? Também conhecida como SPED contábil, e a ECD, essa escrituração contábil digital, substitui o livro diário, normalmente encontrado nas instituições mais antigas. Né? Agora, e se eu tiver irregular com isso tudo? Né? Se eu tiver irregular com alguma coisa dessa? Eventualmente, eu posso ser multado, né? Conforme a competência do tributo, seja estadual, federal ou municipal. Né? No caso da não constituição, isso o também falou aqui, né? Não tem nenhum registro, aí a instituição é considerada como irregular e essas obrigações e multas e tudo vão recair sobre os associados, não apenas os diretores, os associados, né? E caso ainda seja regularizada perante o RCPJ, ainda assim, haja indícios de confusão patrimonial, ou seja, usa a conta do dirigente para movimentar o centro, o carro do dirigente, essas coisas assim, né? Faltando dinheiro na instituição para recolher a multa, os tributos, o fisco, né, estadual, municipal ou federal, pode requerer em juízo a desconsideração da personalidade jurídica da instituição. Né? Aquela personalidade que o Tamir falou lá no artigo 44 do Código Civil, né? Quando você se constitui, né? Você, na verdade, você tem ali o nascimento da pessoa jurídica, né? Quando você constitui a empresa. O juiz pode, em casos específicos, desconsiderar, e um desses casos é a confusão patrimonial, a outra é fraude, enfim. Aí a briga judicial para ver se os administradores, né, que são os dirigentes, ou os associados podem ser responsabilizados. Tá? Era isso que a gente tinha para trazer aqui. A gente passa a palavra de volta para a Jandira para a gente continuar.
A gente vai só finalizar essa conversa, né? Que acho que o principal mesmo foi falado aí pelos nossos amigos. Vou ver se eu consigo aqui. Jandira, seu som está ruim. Não sei se eu vou conseguir passar. Não estou te ouvindo, não. Então, nessa parte aí, a gente só vai dar... Tá melhor, Regina? Melhorou. Tá? A gente só vai dar uma conversinha rápida, né, para a gente poder ter alguma pergunta. Então, tirando essa parte legal, outros cuidados que a gente tem que ter com relação à nossa casa espírita, né? Porque, na realidade, a gente tem a parte toda do nascimento, da estrutura, dos papéis, da parte legal, das obrigações, mas alguns cuidados também se referem à estrutura da casa, né? Então, a gente elencou algumas situações que a gente tem que estar sempre observando. Uma delas é a limpeza e higienização dos ambientes, né? Principalmente nesse momento, né? Hoje a Regina lembrou da conversa muito boa do Humberto na parte da manhã, né? Falando como você vai retornar as atividades, né? Então, a limpeza e higienização dos ambientes, né? Como que a gente vai fazer todo esse processo aí? Jandira, Oi? tem como ampliar o slide? Porque está na página principal, aí você já está falando da manutenção e não chegou lá. Eu acho que ele não está mudando. Deixa eu ver aqui se eu consigo Bota na apresentação para ver se vai. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não está indo, né? Deixa eu ver se eu consigo fechar, né? Eu acho que tem que apertar, tem que aumentar a tela antes de compartilhar a tela. Aí vai ficar maior. Tá, deixa eu ver se eu vou conseguir. Estou conseguindo agora. Vou voltar agora. Agora foi. Deu legal, né? Limpeza e higienização dos ambientes, né? A limpeza e higienização dos reservatórios de água, isso é muito importante que a gente tenha esse cuidado, porque às vezes a gente vai no automático, né? E de repente a gente não se toca muito nessa questão das nossas caixas d'água, se está direitinha, né? Se está cuidada mesmo, né? E geralmente as empresas dão um papel dizendo dessa qualidade da água, né? Esse teste de potabilidade, né? Isso tudo a gente precisa fixar em quadro de aviso de que a gente está fazendo essa manutenção, né? De que está tudo direitinho, para que se tiver algum problema, saiba que o problema não saiu da casa espírita. A gente colocou também a revisão dos equipamentos de incêndio, né? Que é muito importante também, né? A gente está vivendo assim, muitas situações complexas, né? Na sociedade. Verificar a recarga dos extintores, geralmente o corpo de bombeiro ele faz uma avaliação e vê a quantidade de equipamentos, né, que precisam ficar disponíveis, né? E também tem uma pessoa que saiba mexer também nos equipamentos, né? A dedetização também dos ambientes, né? Principalmente se a gente usa a parte de alimentação, né? Para tudo ficar de acordo. A limpeza de filtros do ar-condicionado, né? Eu acho que o Eduardo tem até uma conversinha, não foi, Eduardo? Que você falou um tempo atrás. Quer falar um pouquinho sobre isso? Os filtros de ar-condicionado? Não, tem que você pode ter problemas, né? Você pode ter problemas se alguém ficar doente no centro, né? E aí o centro pode sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de processo, né? Isso vai valer com várias coisas, né? Questão de você sinalizar bem a escada, enfim, qualquer acidente ou qualquer coisa que possa acontecer dentro do centro, os diretores são passíveis de responsabilização, né? Ou, né, no caso, a instituição, né? Então, limpar os filtros de ar é muito importante, porque se alguém ficar doente ali, né, você pode ser responsabilizado. A gente colocou também algumas coisas que o Eduardo também falou, né? Com relação ao tempo, as isenções, né?
Saiu também uma legislação no ano passado, né, falando que até as instituições que são alugadas, elas têm direito à imunidade. Mas o processo de você pedir a imunidade, né, e a isenção, é um processo grande. Então, você fica à mercê também das pessoas que estão analisando, né? Então, você tem que entrar com muita documentação. As taxas de incêndios também são isentas, né, se a gente requerer, né? E as concessionárias também da Light, SEDAI, né, gás, agora não é mais SEDAI, Águas do Rio, né? Também, se você entrar com o processo, você pode pedir para isenção da parte do imposto do Estado, do ICMS. Mas tudo isso você tem que solicitar. E outros assuntos importantes que a gente colocou aqui também para a gente ficar atento, né? Porque o nosso tempo também não daria para a gente conversar muito sobre essas coisas. O Eduardo falou do termo do voluntariado, né? Esse cuidado com os diaristas, os pedreiros, os contratos de prestação de serviço, porque às vezes, na maioria dos casos, a gente trata muito informalmente coisa, né? Então a gente tem anos e anos uma pessoa que de repente é do serviço social, que faz limpeza, né? Pedreiro você chama, paga às vezes um valor menor, né? Assim, para poder fazer uma série de obras, uma série de coisas, mas você não tem nenhum vínculo com essa pessoa, né? Você paga, e, na realidade você precisa dessa formação. E outros serviços que você contrate. Então, cuidado assim, que tipo de contrato você está fazendo com essa pessoa. Se a diarista vai mais de 2 vezes, 3 vezes na semana, é mais complexo ainda, né? Então, qual é a orientação? É que as pessoas elas tenham algum vínculo ou com a instituição, ou você contrate uma empresa que tenha o diarista. Né? No caso do pedreiro, você avalia, conversa com ele, retém a parte do INSS, paga a parte da contribuição, informa na CEFIP, né, lá como o Eduardo também explicou, e você cria um contrato. Ou então ele é um MEI, né, dependendo da atividade dele, ele te dá uma nota fiscal dizendo que ele prestou aquele serviço. Né? A gente botou essa informação da legalização do imóvel na instituição, que ela, o Dani também lembrou, né, porque às vezes a gente tem o imóvel, né, o presidente, alguém doou o imóvel, a instituição está ali, mas no momento que haja o desencarne ou alguma situação de saúde, aquele imóvel está em nome de uma pessoa, não foi passado para a instituição oficialmente. Então, às vezes, a casa espírita é despejada, né? Porque o imóvel não é dela. Então, procurar ao máximo, né, essa parte legal de estar tudo em nome da instituição. Por isso, a necessidade do CNPJ, né? Que tem de casa espírita que não tem. Né? Está de aluguel há muito tempo e ficou bem se acomodou naquela situação e vive bem daquela maneira. Mas, se a gente, de repente, tem uma estrutura maior, que a gente precisa construir, né? Construir um pedaço, construir o outro, aí daqui a pouco você pode também cair numa situação dessa se a parte da legalização não estiver finalizada. A gente colocou esse item também, Cantina, Livraria, Brechó, que é uma realidade do movimento espírita. Né? Muitas casas têm cantina, livraria e brechó e colocam vendas, faz uma boa divulgação. Né? Isso aqui, esses itens são tributáveis. Tá? Se você tem uma livraria, uma cantina, um brechó, ele é tributável. O que a gente tem falado, né, e tem orientado? É porque a dinâmica, às vezes, é uma dinâmica pequena. Né? Você recebeu umas roupas, bota lá, as pessoas vão lá no dia da reunião, compram, né, com um preço lá para ajudar os serviços. Isso não pode entrar caracterizado como venda, né? Como se você estivesse doando alguma coisa e também recebendo uma doação por aqui. Porque se você começa a caracterizar como venda na cantina, né, atividades de venda, você tem que legalizar perante o Estado também. Né? Então, você tem uma senhora estrutura no centro, né, que vende pizza, que vende lanche, que vende almoço, né? Uma boa livraria, né? Uma livraria muito caprichada, às vezes até aberta para a rua. Né? Então, qual o cuidado que você tem que ter? Que tipo de dinâmica é aquela e qual o retorno que aquilo ali te dá de retorno financeiro? Porque se for uma dinâmica grande, vai caracterizar uma venda e o comércio mesmo, que é o real. Mas, às vezes, o livro, o cara, né, o livreiro vai lá, compra o livro, né, no nosso Paulo Dima, né, Regina? Compra,
compra o livro já que as pessoas querem, aquilo ali tem uma diferençazinha que é como se fosse uma doação para casa. E aí você não entra na característica de venda, você bota a divulgação do livro, né? E esse cuidado com relação a tudo que acontece na Casa Espírita. Né? No caso do Sérgio, nós temos uma instituição estadual, então o Sérgio tem, né, na Casa da Agri, a gente tem inscrição para poder vender e para poder comercializar o livro. Mas se você tem uma dinâmica menor, que é divulgar a doutrina entre os seus trabalhadores, você tem que dar um tratamento diferente. Com relação ao e-social, o Eduardo também já falou, né? Então, esse ano de 2022, começou em 2021, implementou em outubro para todas as instituições, né? Porque antes era grupo 1, grupo 2, aí entrou todo mundo em outubro, e agora em janeiro a gente já tem prazo, né? A gente já está entregando as BCTF Web de 2021. Então, elas vão, vamos dizer assim, elas vão atender, né, algumas obrigações que a gente tinha. A gente já não sabe direito como é que isso vai funcionar bem, porque isso já está, como o Eduardo falou, desde 2010, né? Desde os 20 anos atrás, quase. A imagem, né, atualmente, que a gente também tem que ter muito cuidado, né, que a gente está falando da imagem, porque a gente tem que ter autorização das pessoas para usar as imagens, né, como a gente está tendo esse cuidado de você dizer que aceita, né? E o outro item que também está muito conversado atualmente, que é o LGPD, que é a proteção de dados, porque como a gente tem muita informação das pessoas, né, tem casa, tem CPF, tem dados pessoais, né? Então a gente tem cuidado para que essas informações sejam exclusivas da Casa Espírita, para também a gente não sofrer penalidade, porque agora a gente está vivendo um momento complicado, que agora tudo vira um problema, né? Antigamente era tudo mais informal, tudo mais família, né? Mas hoje em dia a gente está vivendo momentos muito diferentes e também a gente sofre a consequência disso tudo, porque no dia a dia, né, quantos e-mails chegam na nossa caixa, quantos telefonemas chegam e que a gente não deu informação nenhuma. Então, cuidar realmente, né? E a gente coloca esse último item aqui, né, que eu sempre gosto de colocar, que é a diretriz 9, né, plano de trabalho da FEB, que é a participação do espírita na sociedade. Participar de forma efetiva junto à sociedade organizada e aos órgãos do poder público, contribuindo para o encaminhamento de assuntos de interesse social, sempre de forma compatível com os princípios espíritas. A instituição espírita deve buscar a participação nos conselhos e organismos governamentais, nos termos da lei, contribuindo no encaminhamento de assuntos de interesse social, sempre de forma compatível com os princípios espíritas. Então, eu acho que a gente tem esse momento também que a gente está vivendo, né? A gente tem que entender bem como está funcionando a nossa sociedade, para também a gente ajudar também de forma efetiva a todos os participantes da casa, né? Que antigamente a gente falava os assistidos, mas hoje todos nós temos que nos considerar assistidos e poder ajudar os nossos associados, nossos irmãos de trabalho, né? Porque tem muita coisa que o governo oferece que a gente às vezes não participa. Tem muita coisa que a gente pode contribuir com o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, que muitas vezes a gente se omite, né? Então, isso aqui será o nosso avanço, né? Relações externas daí, né? O nosso querido Alexandre, e a gente vai tentando conversar de que forma que a gente tem eventos, né? Discussões, em que momento que a gente pode contribuir mesmo para melhorar assim, o nosso momento da sociedade também, que precisa de cada um de nós, tá? Então, nosso abraço, assim, o nosso carinho, e estamos juntos aí. Se tiver alguma perguntinha aí, alguma coisa, a gente vai respondendo aí na medida do possível. Temos o nosso horário também, né? Ainda temos 5 minutinhos, né, Regina? Regina não, Temos algumas perguntas, aproveitem. Aproveita que os universitários estão tudo aí na sala. Vamos aproveitar as dúvidas que nós temos dessa parte online agora, né? Que nós estamos passando por esse processo. Quem tiver pergunta, pode fazer. Eduardo, eu gostei muito de você ter colocado essa questão dessa medida, foi medida provisória, né, com relação às reuniões online, porque as pessoas têm até me perguntado e eu ainda não tinha uma resposta pronta. Eu agora vou pegar contigo, porque até agora estamos fazendo, né, mas a gente fica sempre numa
uma questão. Eu consultei o RCPJ, não tinha nenhum problema, mas o tempo vai passando. Uma coisa é você esperar que fosse 3 meses, 6 meses, já estamos 2 anos, né? Então, realmente... É isso, teve numa MP anterior e caiu. Ultrapassou o prazo, né? Mas agora botaram lá de vez, né? E vamos ver se vai ser aprovado, né? Eu botei aqui para eu acompanhar a tramitação, né? Aí vamos ver. Mas já é um adianto, porque senão você tinha que botar no estatuto que pode e As tal. pessoas não... Isso, né? Alterar o estatuto. Exatamente. Agora não vai precisar mais alterar o estatuto, teoricamente, para isso, né? Pode. Então, acho que ninguém quer fazer mais perguntas, né? Vamos pedir à Regina para que ela possa falar um pouco mais sobre essa nova configuração, né, dos nossos trabalhos. Ah, sim, interessante. É bom falar, né? Até para poder... Tem gente aqui que não é do 29º seu, né? Além do pessoal que veio trazer o trabalho, né? O que a gente vai fazer a partir desse mês de janeiro, né? Todos os meses aí desse ano de 2022, vamos trabalhar para isso. Nós teremos na reunião do Conselho, na nossa reunião administrativa, uma primeira parte, sempre com algum assunto relacionado aos nossos trabalhos da Casa Espírita e do Movimento Espírita, né? Na primeira hora, na primeira parte da reunião. E a segunda parte, nós teremos, então, a fala das casas espíritas e as informações das áreas, né? E aí, acho que pretendemos, com isso, atender às necessidades das instituições espíritas, que são muitas, né? E, às vezes, a gente acaba que as pessoas não buscam, às vezes não tem tempo de assistir naquele momento uma live e depois não buscam lá na playlist os assuntos que foram já tratados, né? Porque todos esses assuntos que foram trazidos aqui, nós temos, né? As lives que já foram feitas, estão lá na playlist do CERJ, e também tem lá o grupo, né, do WhatsApp, Casa Espírita Legal, é esse o título, Jandira? E aí algumas pessoas já fazem parte lá, pode-se tirar dúvidas, fazer perguntas, esclarecer aí as questões. Mas como, às vezes, as pessoas não estão participando do grupo, não acompanham as lives, então nós vamos trazer para as reuniões administrativas alguns assuntos. A gente vê que é uma coisa meio corrida, né? Em 1 hora, os meninos falaram aí, correndinho, uma opção de coisas, que às vezes a gente fica assim, não, se eu for fazer uma pergunta agora, isso vai levar mais meia hora, né? Então, não dá para a gente fazer todas as perguntas. E até sugiro que, se alguém tiver alguma dúvida, coloca lá no grupo do 29º, lá no grupo do Conselho, e a gente direciona, né, para depois a gente obter as respostas. Então, a partir desse mês, o nosso primeiro momento será sempre com um tema voltado para as nossas necessidades aqui do nosso movimento espírita das casas espíritas, e a segunda parte será a parte administrativa mesmo. E, por conta disso, a partir desse momento, nós vamos dar entrada, vamos começar a parte administrativa, e aí deixamos à vontade aqueles que foram convidados para prestar essa tarefa para nós, e também alguém que não seja do 29º, não se sinta assim constrangido de sair, porque agora realmente é a parte administrativa relacionada ao nosso conselho. Aí o pessoal do nosso conselho, favor ficar, né? Porque aí faz parte, agora é a hora da gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Nós agradecemos muito aí a participação do Eduardo, do Tami, né? E da Jandira também. Lembrando que eu coloquei no bate-papo, né, o link lá para baixarem o material que foi apresentado aqui nesse trabalho, tá bom? Depois, Jones vai colocar também o videozinho, né, Jones, no 29º, né? Acho que é isso que a gente combinou, não foi? Foi, né? Foi que a primeira parte seria gravada, né, em vídeo, e a segunda só em áudio para poder fazer a ata. Então, muito obrigada, gente. Agradeço a participação. Pessoal, muito obrigado. Boa reunião aí para vocês. Valeu muito pela acolhida. Obrigado, Tami. Obrigado aí a todos aí. Boa reunião. Boa reunião. Muito obrigado. Eduardo. Obrigada, Eduardo. Tchau. Obrigado, Tânia.
Então, ficamos nós, né? Isso. Agora é Eu já contigo, caí, Joyce. já voltei 10 vezes, meu Deus. Mentira, é? Nem vi. Eu vou e volto, vou e volto. Também está dando uns trovões aqui, meu Deus do céu. O primeiro que eu quase caí dura de tão forte que foi. Acho que eu estou aqui dentro, não estou escutando nada. Deu um susto. Bom, como eu fiz a prece de abertura e muitas pessoas não pegaram, eu vou escolher um para fazer a prece. Mas vai fazer outra agora? Ah, e tem gente que não pegou a prece. Vamos pegar a Lília para fazer a nossa prece, a segunda. Gente, eu não preciso não, faz só no final. Não na hora. Faço, Johnny, sem problema. Mas no final, não tem necessidade de Espera aí que eu vou parar aqui o vídeo, espera aí.